Boa tarde. Deixa eu ver se funciona aqui o meu fone. Já queria convidar as nossas queridas de hoje. Já já elas estão por aqui. Chamá-las. Vamos lá. Vamos ver se chega as nossas convidadas, Tainá e Lu. Dando a Luciana. Vamos aguardar a Tainá. Oi, Lu! Oi, Carol. É Tudo a bem? primeira vez que eu faço isso na vida. Menina, doeu muito? Não. E quando não dói, vamos continuar. É, tá certo, viu? Foi indolor. Rapidinho você já tava aqui. Pois Tainá, faz o é. mesmo esquema, menina. Vai lá e pede para solicitar a participação. Eu já vi que a Tainá tá aí. Carol, entra, Tainá, venha com a gente. Vamos ver se eu encontro aqui o pedido dela. Acho que ainda não chegou. Tainá, estamos te aguardando. Não está aparecendo nada para mim. Tá bom, deixa eu ver o que eu consigo, menina. Deixa eu ver se eu consigo. Convidar para participar. Vou te mandar aí, Tainá. Vamos ver se a gente consegue. Veja aí, te mandei um convite. Vamos ver se a Tainá consegue agora. Você tá me ouvindo bem, Lu? Tô. Tá perfeito. Eu tô com um fone de ouvido aqui sem fio. Se der qualquer problema, você me avisa que eu mudo, tá? Tá. Vamos ver. Tá, te mandei aí, Tainá. Veja aí que eu mandei uma solicitação. Agora o Instagram, ele aceita acho que até 4 pessoas ao mesmo tempo na live. Antigamente eram só 2. Então, ainda é uma dinâmica nova também. Eu tô me adaptando. Nessas modernidades, eu aprendia muito quando dava aula, né? Porque eu aprendia com os meus alunos e tal, mas agora se dá aula de pós-graduação, eles sabem tão menos quanto eu, entendeu? Assim, tão pouco, a gente tem que ficar brigando aqui por tecnologia. É, então, a gente vai aprendendo, né? Eu também não tô muito habituada. Eu fico vendo, eu tava até comentando com uma amiga, eu fico vendo esses rios que o pessoal cria. É, deixa eu ver se eu convido de novo ela, que eu acho que ela ainda não recebeu. Tainá, mandei de novo para você. Veja se você recebe. Aê, garota! Eu tô aqui na sala de vídeo para entrar pelo computador, só que pelo computador eu não consigo. Não, pelo computador não dá, tem que ser pelo celular. Ah, então tá. Então eu vou até desligar tudo aqui, eu vou ficar só pelo telefone. Tá Eu bom. vou fazer, eu vou fazer um teste, tá? Aí você diz o que aconteceu. Ficamos de ponta Computador cabeça. que vai dar. Vamos lá, então eu vou desvirar. E pior que eu tava montando, eu tenho um tripézinho, né, que eu coloco o celular, e aí quebrou na minha mão o tripé. Eu falei, boa, e agora? Como é que eu vou fazer? Mas eu tinha um outro. Aí montei rapidinho e deu certo. Mas tá aqui escorado também no notebook. Vocês estão bem? Sim, Graças a Deus. tudo ótimo. Tá ouvindo bem aí? Segundo, Eu tô te ouvindo segundo. com. Eu tô te ouvindo bem, só tá com um pouco de eco aí no seu Eu vou áudio. desligar o microfone, é o microfone. Dá um minutinho, eu ligo aqui. Tá bom. E No meu, enquanto você você. Eu tô te ouvindo bem, Lu. Você tá ouvindo ela, Tainá? Tô ouvindo sim, perfeito. Beleza. Vamos lá, vamos almoçar. Eu ia trazer aqui Vambora! uma tacinha de vinho, mas não deu. Caramba, que privilégio! Segunda-feira, horário de almoço, uma tacinha. A gente
nós estamos falando de coisas palatáveis, né? Com certeza, com certeza. Vamos falar de burra, de cláusula de arbitragem, mulheres no setor, isso é super palatável. Nossa, eu acho que uma tacinha de vinho é sempre bem-vinda, sempre. Eu gosto muito. Mas, bom, eu queria dar boas-vindas para quem está chegando agora. Enquanto a Tainá se ajusta, né? Quando você tiver ok aí, você avisa a gente. Tô ok. Foi? Foi. Eu quero dar boas-vindas não só para quem está chegando, mas um especial para a Luciana e para a Tainá. São as nossas convidadas hoje para a gente almoçar, batendo um papo com elas. Eu já almocei, tive que almoçar antes, porque fica meio ruim falar e comer ao mesmo tempo, mas uma tacinha de vinho. Na próxima vez, eu juro que eu vou providenciar. Vamos tentar ideia. E a gente... uma ótima ideia. E a gente tem essa proposta hoje de conversar aqui no Mulheres no Comex sobre mulheres na área portuária e de comércio exterior, né? A Luciana, que está à frente aí da ATP, a Tainá, que é uma atuante, uma advogada atuante no comércio exterior, íntima com o direito marítimo, que também tem intimidade com a área de arbitragem. A gente conversou rapidamente sobre o CEBAM, que é o Centro Brasileiro de Arbitragem Marítima, que eu sou fundadora. A Tainá falou, eu já fiz um curso lá de arbitragem, então é muito gostoso também ver que está surtindo efeito, que está disseminando conhecimento, né? Esse é o papel mesmo de uma Câmara, também é disseminar o conhecimento na área, nessa nova cultura de arbitragem, de solução de conflitos, que vai muito além do judiciário, né? Então, a gente separou umas perguntinhas, eu até reiterei aqui no nosso grupo, para não esquecer. E a gente vai batendo um papo, Lu, Tainá. Eu queria que vocês se apresentassem rapidinho, para a gente já poder mergulhar nesse tema aí de Porto, de comércio exterior, de mulheres, de associativismo, né, de arbitragem, e se der tempo, de muito mais. Por favor, Tainá. Tá. Bem, meu nome é Tainá, eu sou advogada, eu sou especializada em Direito Processual Civil, Arbitragem Marítima pelo CEBAM, como a Carol falou, e Direito Marítimo. Eu sou atuante já desde 2011 que eu atuo na área de Direito Marítimo, Comércio Exterior, um pouquinho de aduaneiro, dou uma passeada também de leve. E é a área que eu gosto, realmente foi onde eu me encontrei no direito. Eu costumo brincar que quando eu descobri o direito marítimo, porque em faculdade, infelizmente, pelo menos aqui no Rio, a gente não tem, é mais em algumas determinadas em programa de especialização, pós-graduação, mestrado, por aí vai. Quando eu descobri o direito marítimo foi quando realmente eu me apaixonei, porque antes eu acho que eu não era muito feliz. Então, eu sou uma eterna estudante dessa área e é uma oportunidade excelente bater esse papo com vocês. Eu me apaixonei pela arbitragem quando eu fiz o curso do CEBAM, porque eu já conhecia a teoria, mas a prática é muito mais interessante, é um outro mundo. Para quem só atua no judiciário, né? E para mim, pelo menos, é um pouco maçante e causa um pouco de ansiedade o tempo que demora, né? Os processos ali, então, o cliente então nem se fala, não fica muito feliz. Assim. Sem contar quando a decisão chega e o juiz não diz nada com nada, né? Você fala, não era bem isso. Para mim, esse é o ponto principal. Então, sempre falar de arbitragem para mim mexe muito no meu coração, porque é uma área muito gostosa e que sempre que eu posso, realmente eu participo, ainda que como coadjuvante, para ajudar um colega ou para dar uma dica, enfim. É isso. Eu sou, agora falando do tema mulheres, né? Eu sou fundadora, né, associada fundadora da UISTA Brasil desde 2016, fui do board até 2020, continuo como membro, sou do Hub Mulheres no Comex também, é minha outra paixão. E é isso. Trabalho no Luciane Martins como advogada sênior desde 2015. Desde 2015. Legal. E eles são também fundadores, eles participaram da fundação do CEBAM. Exato. Legal. Bem-vinda, Luciana. Conta um pouquinho de você pra gente.
Bom, primeiro, Carol, queria agradecer esse convite, né? E chamo de Carol porque é, assim, costume, né? Não, a gente se conhece há muitos anos, embora a gente não tenha convivido tanto, né? A gente Verdade. tem há muito tempo. Aqueles casos de paixão à primeira vista, você fala assim, uai, Marchioli? Como assim Marchioli? Marchioli, você tinha um tio que trabalhava na Telesp? Ah, tinha. Então, lá em 1900 e não sei tantas, né? Eu era jovenzinha, eu trabalhei com o tio da Carol em Santos, na Telesp e tal. E foi Jura? assim, Não, Luciana, eu não me lembro dessa história, menina. o Gilberto Marchioli. É, era meu. Não, Marchioli. ele era Borges Minas. Borges, É porque eu sou isso aí. Marchioli Borges Minas. Eu só uso o Marchioli da minha mãe, mas o Borges Minas é do meu pai. E o meu tio Gilberto, ele é irmão do meu pai, um dos queridos tios meus que recentemente faleceu ano passado. E ele era advogado também lá da Telesp. Um amigão, na Telesp, na época que existia a Telesp, né? Olha. Então, assim, eu vou começar dessa forma, que é para todo mundo Nossa, perceber. meu coração ficou quentinho! Assim, perceber mais ou menos quanto tempo eu tô aí labutando, né? Tentando ganhar a vida. Então, assim, primeiro agradecer o convite, dizer que eu tô super satisfeita de estar aqui, a seu convite, e do lado de profissionais incríveis, né? Tainá, então, nem se diga lá, ação imediata na UISTA, assim, também amor à primeira vista. O ISTA também, ela estava no board, mas ela vai voltar, eu tenho certeza que ela vai voltar, porque a gente precisa da Tainá lá, né? Aliás, a gente precisa de todas as mulheres juntas. E eu tenho sempre dois currículos, né? Aquele que eu sou e aquele que eu tenho. E o que eu sou, inicialmente, eu falo do meu currículo que eu sou por ordem de paixão, né? Então, eu sou rubista de marcenaria, eu sou estudante, diretora executiva da ATP, vice-presidente da UISTA Brasil, agora para o período de 22, 24, e também sou apaixonada pelo sistema portuário e escrevo sobre isso, né? Agora, o que eu tenho são graduações, né? Então, eu tenho a minha graduação normal da Universidade Católica de Santos, eu sou formada em contabilidade inicialmente, nunca. O único escritório de contabilidade que eu entrei na vida foi para visitar uma amiga minha, Lucimara. Eu fiquei apavorada com aquele monte de papel, nunca mais na vida eu fiz isso, né? Sou mestre em gestão de negócios portuários, e aí tenho pós-graduação, fiz pós-graduação na Bélgica, na Espanha, e recentemente eu fiz a minha pós-graduação aqui em Brasília, e eu fiz um MBA em Relações Institucionais, e óbvio que o meu tema não poderia ser diferente, né? Que é a relação institucional do porto com a cidade, né? Você falar para a comunidade, o caiçara, o que é o porto, qual é a sua atividade, por que ele pode ter externalidade negativa, por que ele pode ter uma externalidade positiva. Santos, e majoritariamente Santos, tem 82% da sua economia voltada à atividade portuária. Mas as pessoas não sabem disso. E quem nasce em Santos ou nasce numa cidade portuária, um caiçara, é costume ele crescer vendo o navio entrar e sair. E aquilo? Aquilo é o comércio exterior brasileiro, aquilo é o porto, aquilo é a porta do mundo, aquele lugar é onde eu posso trabalhar e ganhar minha vida e sustentar minha família. Então o cidadão precisa e merece saber disso, né? O que ele tem de pertencimento. Então eu tenho esses dois currículos, né? Aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho, né? E aí eu dou, e assim, não vou falar quanto tempo eu tô há 20 anos. Mais 20, eu trabalhei com a Carol. Que legal, Lu. Eu ouvindo vocês duas, eu vejo um pedacinho de mim em cada uma de vocês, porque eu acho que foi por isso que a gente, pelo menos eu fiquei muito animada
de fazer o nosso papo, porque eu, né, já trabalhei anos na área de institucional, lá na Santos Brasil, né? E eu sou advogada, mas não é aquela paixão louca. Depois eu enveredei para jornalismo, mas eu vi no direito uma oportunidade de realizar uma missão mesmo, né? Então, eu vejo vocês falando e fico muito animada de recebê-las aqui nesse espaço do Hub Mulheres no Comex, porque é uma mistura de tudo e muito mais do que o Hub representa hoje, né? Então, eu acho que valeria muito a pena a gente conversar um pouquinho e a gente se programou aí para falar algumas coisas sobre arbitragem, um pouquinho também com a Lu, sobre o mercado, né? Dados sobre o setor. Então, eu vou variando entre vocês, uma e outra, para a gente ir fazendo esse papo e fiquem totalmente à vontade para levar adiante também, independente de perguntas, tá bom? Bom, eu vou começar rapidamente pela Tainá, então, sobre essa experiência do procedimento arbitral, especialmente se você teve alguma experiência na área de comércio exterior, como é que foi esse seu primeiro contato com a área? Até porque assim, na área portuária, eu não sei se também a Lucena teve a oportunidade de acompanhar, mas existem muitas discussões que envolvem os interesses no setor portuário, que a arbitragem, a cláusula compromissória está ali, né? Então, assim, não vai para o judiciário, fica para um árbitro especialista. Então, assim, é comum a gente até ver na área portuária, inclusive tem um caso aí bem emblemático da Libra ainda correndo, né? Mas no comércio exterior também a gente pratica hoje na área, vamos dizer, doméstica, a arbitragem, mas no direito internacional como um todo é bem comum. Conta um pouquinho, Tainá, como é que é essa sua experiência, como é que foi esse primeiro contato? Então, o meu primeiro contato, o objeto da arbitragem não envolvia o comércio exterior, mas a operação em si, porque foi uma disputa contratual entre a armador e a fretador, e aí um arresto, né, acabou tendo que arrestar, e aí envolveu aquela parte um pouco aduaneira de reexportação ficta e tal, aquele trâmite meio embolado aí do nosso dia a dia que a gente gosta. Mas a segunda, sim, e foi uma arbitragem internacional, foi em Londres, inclusive. Foi comércio exterior, foi também uma disputa contratual, mas de exportação de minério. Eu estava aqui pelo escritório, já pelo Sônia Martins, representando a exportadora brasileira, mas quem entrou foi a importadora do minério, porque eles pactuaram um contrato que tantas toneladas do minério teriam que ser enviadas periodicamente por conta de uma crise que teve de commodity. Eles não conseguiram performar, então acabou que foram acionados em arbitragem em Londres. Eu atuei como assistente, vamos dizer, né? Porque eu ainda não tenho habilitação para advogar em Londres, então o cliente contratou o advogado lá, eu fiz a ponte, indiquei, enviava documentação, então eu meio que participei. Foi assim apaixonante para quem gosta, né? Mas o curso do Seban eu fiz por conta da primeira, que foi a arbitragem local mesmo aqui no Brasil. Como eu falei antes, eu tinha a prática, eu tinha a teoria por ter estudado, por estar acompanhando as atualizações legais, né? Mas a prática não tinha, e aí eu fui felizmente surpreendida pelo Seban. Eu fiz o primeiro curso do Seban. Inclusive, um dos professores era árbitro na arbitragem que eu estava participando. Não, foi o doutor José Gabriel? Não. Foi. Eu falei para ele, falei, Zé Gabriel, a gente faz reunião, né, periódica, eu falei, tem uma aluna sua que falou que adorou o seu curso e que participou das suas aulas no Seban. Ele falou, eu sou muito fã do Zé Gabriel, ele é demais. Também. E assim, são acessíveis, são pessoas do mercado, entendem a linguagem, né? Porque foi até o que a Lu falou um pouco. A gente depende das operações portuárias, mas as pessoas não sabem disso, não se dão conta do que é o shipping, né? De quase, sei lá, 95%
90% do que vem para cá vem por navio. A gente não se dá conta até você se embrenhar nesse mundo, né? Essa é a realidade. Só se percebe, desculpa, Tainá, só se percebe a operação portuária quando tem alguma disrupção. Ou chegou alguém com Covid no navio, ou explodiu o navio, ou explodiu o terminal, ou parou o trânsito. Porque se não acontecer isso, ninguém sabe que tem uma operação portuária. Exato, a gente não se dá conta. É muito engraçado, né? Então, isso, para o judiciário, é complicado ainda, infelizmente. Eu espero que isso mude, né? Mas, ainda, felizmente, temos a arbitragem para nos salvar quando as partes escolhem esse meio, né? Então, assim, a minha experiência com arbitragem aqui no Brasil, eu já tive 2 casos, ainda não, infelizmente, com portuário, mas ansiosa por esse momento. Mas, sim, a questão de arresto de embarcações foi comum, e o interessante foi que na Câmara que a gente fez a arbitragem foi o primeiro arresto, a primeira ordem de arresto que eles efetivaram, né, que eles deram, na verdade, porque é efetivado pelo judiciário, mas foi a primeira ordem. E foi engraçado, porque não os árbitros, né, mas o diretor da Câmara, quando eu protocolei a nossa instauração de arbitragem lá, ele me chamou para uma reunião e eu fui toda preocupada, porque eu falei, fiz alguma besteira, né? Aí, eu falei, tem alguma coisa errada, super pessimista. E ele falou, eu queria que você me explicasse isso, porque é a primeira vez aqui na nossa Câmara, e eu acho que isso vai ser, eu acho que a partir daí vai ficar comum, e eu quero estar muito preparado para até instruir os funcionários, enfim. E aí, excelente, e eu expliquei como é que era, o que eu esperava, como é que fosse, e me coloquei super à disposição, e foi ótimo, foi muito bom. Que bom. Tanto as audiências, né, no decorrer, como as procedimentais eram sempre muito ricas, e foi um sucesso. Foi um sucesso para a Câmara, para o cliente, ficou super satisfeito também. Para mim, como profissional do direito, foi uma experiência que eu realmente nunca vou esquecer. Que bacana. E o Seban foi o que me deu meios para levar isso da maneira mais competente possível, né? Porque toda a aula era realmente tirando muitas dúvidas e tentando aproveitar, né? Fui estudando. Isso. E a partir daí foi só bater asa e, graças a Deus, tem dado tudo certo. Que bom! Tanto como no exterior também, que também não difere tanto, né? Tem algumas especificidades, mas a gente, estando ciente do que pode ser feito, a gente vai. Legal. Né? A gente... Bacana, legal. Lu, eu queria saber, com relação a você, há quanto tempo você está nessa área e como que você iniciou no mercado, né? E as dificuldades que você encontrou para desbravar esse mundo que aqui estamos entre mulheres, mas também tem muitos homens, né? Também é muito masculino, né? Eu já me vi em situações que às vezes eu era a única mulher à mesa em algum assunto portuário ou de comércio exterior. Então, eu acho que essa participação feminina também faz uma diferença, né? Um olhar diferente também sobre esse tema, né? Carol, eu acho que eu fui, não, no meu tempo, né, e na minha vida, eu fui pioneira em várias situações enquanto mulher, né? Eu fui a primeira técnica em telecomunicações da Telesp, quando eu trabalhava na Telesp do Brasil. Olha, não existia, o cargo era TT2, né, Técnica em Telecomunicações 2. Eu fui a primeira, não do Brasil, mas de São Paulo. Eu fui a primeira técnica em telecomunicações de São Paulo, do São Paulo todo, né? Do estado de São Paulo. E eu trabalhava, na época, eu trabalhava com construção civil. Eu era técnica em edificações e eu era fiscal dentro da Telesp, né? Então, assim, vocês não vão lembrar, mas eu andava naqueles fusquinha laranja com duas escadas, né? Não usava aquelas escadas, mas eu fazia fiscalização em todos aqueles prédios. Então, assim, além de ser a primeira mulher, eu trabalhava num ambiente completamente masculino, que era a construção civil. E eu comecei com 16 anos de idade.
Na época, e aí a Carol conhece o Colégio do Carmo, tinha cursos técnicos, né? Então era técnica de edificações para lá para fazer isso, né? Nessa época era muito complicado, era muito difícil, porque eu trabalhava com pessoas, eu trabalhava com engenheiro, mas eu também trabalhava com os colaboradores, assim, menos aculturados, né? Pessoas que vinham, às vezes, para São Paulo para trabalhar e não entendiam a mulher naquele local. Então era muito complicado, às vezes até eles faziam errado o trabalho para ver se eu, como técnica mulher e jovem, né? 16, 17 anos, eu ia corrigir, a parede está torta, tem mais massa, menos massa. E eu fiquei nisso durante que fiz engenharia, né? Tinha 70, 80 alunos na sala, tinha eu e mais 2 mulheres. Uau! Como aluna, né? E aí então, a construção civil ficou muito ruim na época dos anos 90, não tinha emprego também, como não tinha emprego, não tinha como estudar, eu abandonei tudo, enfim. Aí eu fui, então, trabalhar numa área que eu gostava, que eu comecei a gostar, que era porto. Tão masculina quanto a área da construção civil, né? E eu já estou há 20 anos labutando no sistema portuário. Eu comecei como estagiária na Codesp para estudar aos 10 anos da Lei dos Portos, a antiga Lei dos Portos. Eu começo a falar em data, me dá uma aflição. Parece que não tem a ver com a nossa cronologia mental, assim, né? O bom disso é que dá maturidade, né? Para você não errar. E às vezes, né? Porque às vezes você acha que não errou, mas está errando faz tempo. E eu comecei como estagiária, e nesse período do estágio, nós estávamos elaborando o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos, em 2003, 2004, 2007, enfim, 2003. E era eu e mais uma estagiária. Então, nós tínhamos que ir de setor em setor na Codesp para fazer pesquisas. E nós chegávamos na sala, só tinha homem. Só era homem. Duas pivetas, né? Tentando perguntar para pessoas que tinham 30, 40 anos, e eles falavam assim, meninas. E aí um dia a gente falou assim, olha, está errado, tudo que nós estamos fazendo está errado. A gente tem que ter uma estratégia para conseguir essa resposta. E foi quando a gente começou. Então, nós entrávamos na sala e eles falavam, vocês são muito meninas, nós somos. Então, me explica. E olha, e ficava, e a gente, assim, de 4 horas, a gente tirava meia hora de coisa útil, né? Do que a gente queria. Mas é estratégia, é isso. E dava aquelas perguntas chaves, assim, mas então tá. Aí a gente recolhia aquelas informações que a gente precisava, porque 2 garotas, 2 meninas, estavam fazendo um plano de desenvolvimento e zoneamento do maior porto da América Latina. Né? Se a gente errasse ali, a gente estava errando para 20, 30 anos, né? E foi o único plano homologado pelo Conselho de Autoridade Portuária. Então eu comecei assim, numa sala dentro da Codesp, que não tinha janela. Eu não estagiário, né? Não tem muitos privilégios, né? Prendia o dedo no fax, não tinha água, não tinha janela, não tinha nada. E nessa época nós começamos, eu e ela, essa amiga minha, começamos a estudar, a fazer o trabalho de conclusão de curso, e nós fomos ser auxiliar de pesquisa no mestrado da Universidade Católica. E foi aí que tudo começou, porque logo que a gente se formou, nós já nos formamos com um trabalho de conclusão de curso que já virou artigo científico na Fundação Getúlio Vargas, a gente já apresentava artigo científico em congresso, e nós fomos no mestrado. E aí começou a minha história. Eu saí de lá, eu deixei de ser estagiária para ser uma assistente administrativa, ainda sem janela. E a janela. Meu Deus. Agora eu tenho, deixa eu fechar.
E até que entrou um diretor comercial novo na Prodesp, e eu vi aquela passagem, gente muda, a gente sai, muda governo, não sei o quê. Um dia eu encontrei com esse diretor na escadaria da presidência e falei assim, eu quero falar com o senhor, viu? Aí ele, pois não. Porque eu queria saber o que vai acontecer comigo, porque eu sou arrimo de família, e se o senhor não me quiser, eu preciso arrumar um outro emprego ali. E por que você vai embora? Aí eu falei assim, ué, porque tá todo mundo indo. Porque eu não iria, né? E aí ele falou assim, eu quero fazer análise curricular. Eu entreguei meu currículo, eu já dava aula, já era professora, já tinha defendido a minha dissertação. E aí ele falou, olha, você vai ser a minha assessora. Aí eu falei, mas eu não posso. Aí ele falou, por que não posso? Eu falei, porque essa cadeira da assessoria são para os partidos políticos. Aí ele falou assim, não, você tá brincando. Eu falei, eu quero estudar, mas isso daí é para o partido político. Então você super pegou uma transição, né, Lu? Porque houve uma transição muito profunda nessa questão, né? Eu falei, não, eu não posso. Ele falou assim, tu pode sim. Eu não tenho partido, tu também não tem. Aí tá bom, eu me tornei assessora da diretoria comercial da Codesp. E ele falou assim, bom, já que você gosta de desafio, eu vou te dar um negocinho para você resolver, que é o IFS Code, que é a parte de segurança. E você trata não só com a parte de segurança, como você trata diretamente com as questões de narcotráfico. Então, foi assim que começou e eu fiquei 10 anos na Codesp, né? Depois desse meu primeiro desafio, eu fiquei 10 anos na Codesp. Aí eu cheguei a te encontrar na Codesp, né? Eu cheguei a te encontrar algumas vezes por lá. Eu era Santos Brasil. Completamente masculinizado o setor, né? Assim, as reuniões são muito abrutalhadas. E se você não... Né, você tem reunião, por exemplo, tem uma greve dos estivadores, dos trabalhadores, você tem que negociar. Você tem que negociar. E aí é a sua... que você usa a maestria para a negociação, né? Porque, enquanto mulher, o que você sabe disso? Né? E aí eu eu saí da Codesp, vim para a iniciativa privada, trabalhar com os terminais de uso privado e continuo sendo uma pioneira dentro desses assuntos portuários, porque às vezes eu me vejo cercada de, obviamente, homens competentes, mas só homens, né? Homens que ainda não aprenderam algumas questões que são muito importantes na vida de uma mulher, e principalmente a profissional, que é não interromper, não justificar a fala da mulher, não explicar o que ela já explicou, né? Não descaracterizar o trabalho dela enquanto diretora executiva e colocá-la numa situação de secretaria. Então, esse dia a dia é o dia a dia. Inclui mais uma coisa. Não dizer que ela teve sucesso naquele caso porque ela é simpática. Porque ela é boa de escrever, Você é boa de e-mail, uma vez eu ouvi. Carol, você é boa de e-mail. Aí eu pensei, boa de e-mail? Eu sou muito melhor que isso. Escreve aí, Carol, que você é boa de e-mail. Eu falei, quê? Ou então a pessoa, eles não se aguentam, né? A pessoa fala assim, Lucianinha, me serve um café? Eu falo, mas eu não sou anfitriã. Filhinha é fácil, a gente ouve bastante isso. Café é Lucianinha, né? Porque é pequenininho, é frágil, né? Aí, bom, mas aí tem o outro lado também, né? De você ser uma pessoa que tem que se impor para ganhar para ganhar esse cenário de discussão, e aí você se torna a louca. Né? É difícil. Então, isso é um pouco da história, né? E você tem que, de certa forma, e isso não é uma história minha, mas é no geral, esses são o estudar e ter conhecimento acaba se tornando um subterfúgio para você poder se manter nesse ambiente. Então,
Veja, olha como é a vida, né? Quando se fala em equidade de gênero, as mulheres estão, em maioria, no campo da educação. Então, as mulheres educam os homens para serem contra as mulheres. Ou, no mínimo, exercerem um poder de gênero sobre isso, né? Em compensação, as mulheres, para se manter nessa questão técnica, elas são muito mais qualificadas do que os homens. E isso é pesquisa. Eu fiz um artigo para Portos e Navios no dia 8 de março, que eu conto um pouco desses percentuais. Então, assim, a mulher ensina o homem a não respeitar e, ao mesmo tempo, ela é mais qualificada do que o homem, né? Então, a minha sensação é de que realmente isso foi um modelo praticado por muito tempo, né, Lu? Essa questão da mulher educar o homem para desempenhar um papel, né, que hoje já não tem mais espaço, né? Esse papel de liderança, esse papel de mantenedor, né? E já está provado que a mulher se tornou muito mais mantenedora da família do que o próprio homem, né? Até pegando esse gancho, assim, vocês acham que isso tem ficado para trás? Vocês acompanham esse? Ou você acha que ainda é muito presente ainda esse perfil educador para que os homens tenham esse tratamento diferenciado na sociedade, vamos dizer assim? Não sei se a Tainá quer responder alguma coisa. O que você sente, Tainá? Assim, eu acho que a fórmula é muito simples, né? Na verdade, os homens foram criados para trabalharem fora de casa e sustentar a família e ser o símbolo da representatividade de poder, enquanto as mulheres foram educadas para ficar em casa, naquela posição totalmente submissa. Não ficar em casa, cuidar da casa não seja um trabalho que não mereça ser remunerado nem valorizado. Pelo contrário, eu acho que é muito difícil. Eu, por exemplo, não tenho essa competência. Então, só que isso é perpetuado até hoje, né? E os nossos avós, as nossas mães, eu falo até pela minha mãe, que às vezes me critica muito, ela é muito machista, porque o meu marido, se eu reclamo, ele tá no bar bebendo com os amigos. Aí ela vira, Tainá, deixa ele, um homem tão bom, não tem vício, trabalhador. E quando eu tô com as minhas amigas, seja onde for, seja no bar, seja trabalhando, seja na casa de um ou de outro, o meu telefone não para, vira um inferno. Onde é que você tá? Com quem você tá? Meu Deus, o Ricardo não se incomoda, Ricardo é meu marido. Ricardo não se incomoda com isso? Que horas você vai pra casa? Você tá com o homem também? Sim. E eu fico, mãe, que universo você tá? Aí eu, a filha, tenho que educar ela, porque tá sendo machista. E é isso. As mulheres reproduzem o machismo também, não é só o homem. É verdade. Infelizmente, a gente ainda tem muito a evoluir. Tem uma pesquisa que foi feita, eu não vou lembrar exatamente, mas o Brasil, ele tá... Ainda faltam, parece, 257 anos para a gente atingir os 59 da McKinsey. Para alcançar a equidade de gênero, né? Mas, por exemplo, existe a gente está aqui presenciando e vivenciando neste webinar a mudança disso. Nós estamos aqui num webinar da Mulheres do Comércio. Sim. Uma live Mulheres do Comércio, né? Isso, de certa forma, é gratificante, porque outrora não aconteceria. Eu não teria tantas mulheres como tem agora discutindo isso. Sim. Eu me sinto representada quando eu vejo mulheres falando. E como eu sou vice-presidente da UISTA, eu tenho que sempre ficar muito atenta para esse tipo de discussão. Agora começa a me incomodar um pouco quando eu vejo uma live, um webinar, que só tem homem falando. Exato. Eu até brinco, falo, que horror, que feia. Internamente assim, não vale meu tempo. Assim, é bom você participar, mas tá demodê. Tá demodê porque
primeiro que existem os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e eu acho que o quinto, se eu não me engano, é o quinto, fala de equidade de gênero. Ele até está antes da proteção da água, né? Porque a equidade de gênero é um direito humano, né? De outro modo, eu acho que isso vai começar a chegar mais nas casas, né? E as pessoas mais velhas vão abrir os olhos, porque as empresas estão sendo demandadas para esse tipo de atitude de equidade de gênero, né? Que são os títulos de ESG, se eu não me engano. Então, você começa a ter vantagens no seu negócio quando você faz políticas para, eu vou chamar aqui de minoria, porque não é só a mulher, né? A mulher, é o preto, é a comunidade LGBTQI+. Sim. Então, mulher não tem que falar para a mulher fala. O preto não fala para preto, preto fala. E LGBTQI+, fala. Exatamente. Né? Então, e é uma mudança cultural, né, Lu? Se você for pensar há quanto tempo a gente tem esse espaço de fala, né, esse espaço para compartilhar as nossas experiências, o nosso olhar sobre o mundo, seja nós como mulheres ou qualquer outro tipo de recorte que você faça na sociedade, é como a arbitragem, voltando ao nosso tema inicial. Há quanto tempo a gente fala disso no Brasil, né? Há quanto tempo a mulher, o negro, o gay, há quanto tempo a gente fala de arbitragem no Brasil? É uma mudança cultural. E isso ainda vai sangrar a nossa carne um tempo, né? Porque ainda vai ter muita resistência para ouvir uma mulher falando de Porto, para ver uma mulher liderando na área de comércio exterior, né? Para falar com propriedade sobre determinados temas, né? Para levar adiante uma grande empresa, uma multinacional, um unicórnio, por exemplo. Então, assim, eu me sinto muito privilegiada também de estar discutindo isso com vocês, porque a gente está vivendo esse momento de uma verdadeira transformação que não tem volta, né? É uma transformação na sociedade, no modo de ver o mundo e numa maneira de você também ler o mundo, né? Então, até voltando um pouquinho, e eu vou seguir com a Tainá e depois eu vou para a Lu de novo, tá? A gente tem aqui um scriptzinho, né? Eu tinha definido, né? Quem sugeriu foi a Tainá. Os benefícios de se resolver os seus conflitos, seus problemas pela arbitragem no mercado portuário de comércio exterior, por exemplo. Porque quando a gente fala em mudança cultural, mudança de paradigma, um novo olhar sobre determinado tema, como a gente fala sobre mulheres, Porto, a arbitragem também entra nesse novo olhar. A lei não é tão nova assim. A lei já completou 20 anos no Brasil. Mas, comparado com o tempo da nossa sociedade, né, é um tempo muito curtinho. Então, como é que você vê esses benefícios e como que a gente pode disseminar isso também, né? Porque não é só, mais uma vez, falar de arbitragem, mas é falar sobre esses novos olhares que todos devemos exercitar sobre a sociedade, quanto à mulher, quanto ao porto, quanto ao comércio exterior. Então, assim, eu separei alguns benefícios principais, que é o que eu costumo realmente, quando eu sugiro uma cláusula que seja inserida uma cláusula de arbitragem nos contratos dos clientes, para mim, o número 1 é a questão de tempo, a duração do processo. Porque eu acho que isso é primordial. Tempo em si, é dinheiro que se poupa, vida de negócio que se poupa, menos exposição no mercado, né? Menos exposição comercial. Então, isso para mim é muito valioso. Você ter a oportunidade de ter o teu caso analisado e julgado, vamos dizer, né?
por pessoas especialistas que conhecem aquela questão que você está apresentando, também para mim é primordial, ainda mais o nosso mundo, né, seja o comércio exterior, a área portuária, o de transporte marítimo, ele é um mundo diferente, é quase Nárnia para muitas pessoas da sociedade e é muito sofisticado. Então, você tem pessoas que têm esse olhar para analisar aquela tua questão, nossa, bater palma para essa galera, né? Que são os árbitros. E a possibilidade de você conseguir estabelecer um procedimento que ele caiba para aquele seu caso. Seja a questão, número de árbitros, você vai querer compor um tribunal com 3, se você vai querer um, né? Que os dois acertem ali, aquela pessoa vai analisar e vai julgar. Você escolheu um profissional, você tem lá a análise, enfim, você escolhe a Câmara, vê a análise de currículo de todos os disponíveis pela área e você escolhe aquele profissional, né? Você ter a possibilidade de alterar tempos, e isso aconteceu comigo e foi ótimo, porque o problema era imenso, contratos enormes em língua estrangeira, não que a gente não esteja acostumado, né? Mas sempre desafiador. De uma língua que não é nativa, que você tem que botar para traduzir. E eu sou muito chata com tradução, eu confiro a tradução. Demora muito tempo. Então, você pode convencionar o prazo da entrega, seja da defesa. Você pode dizer se você, depois da sentença, se você vai querer que vá ter recurso ou não. Como que vai rolar a audiência, como que vão ser as manifestações. Você tem essa liberdade que eu acho que num ramo como o nosso é primordial, porque, de novo, não é algo comum, né? Então, eu acho que a gente merece esse tratamento para ser feito um trabalho muito legal, muito decente e justo para os que estão ali envolvidos. Então, para mim é isso. E como a gente pode disseminar, o primeiro ponto eu acho que é o que a gente está tendo, é esse debate, porque, enfim, não existe só o meu ponto de vista, de repente Carol pensa outro, o Lu já viveu uma situação que, enfim, que vá também contribuir com algum outro ponto de vista. Eu acho sim que tem que ter vários e vários eventos falando só de arbitragem, porque ainda que já seja algo conhecido pelos profissionais e pelos players do mercado, eu acho que ainda tem muito desconhecimento. Então, se a gente não ficar batendo naquela tecla, a pessoa vai no automático, que é o judiciário. Que às vezes até a pessoa reconhece que não seja a melhor opção por conta do tempo, por conta do judiciário que ainda, né, não está tão acostumado e tal. Mas vai, porque é o que está acostumado, é o que está ali na frente. Aí, às vezes, o familiar, né? É aquele caminho que já tá escrito, já está percorrido. Então, você acaba indo por ali, né? Sim. Então, a gente tem que falar muito disso ainda, muito mais do que se fala. Eu ainda acho que é pouco. Eu também acho. Eu nunca só assim, né? Porque eu tenho que falar, tenho que falar. Claro! Eu nunca fui árbitra, mas quando eu era coordenadora do Centro de Estudos de Negócios Portuários da Unisantos, alguns juízes me chamavam para que eu explicasse determinadas situações. Eu não conhecia o proprietário da causa, nem quem causou, nada. Olha, como funciona tal coisa. E eu fazia isso enquanto centro universitário, né? Não como autoridade portuária, né? Porque às vezes eu podia estar no processo e eu não sabia. E me estranha também, assim, eu realmente não conheço, né? Quem me dera ser advogada, né? Nessa hora. Nessa hora de tamanha insegurança jurídica que vive o país, com esse ativismo judicial todo, quem me dera ser advogada, né? Mas você falou uma coisa interessante, Lu, sobre essa questão da insegurança jurídica, né? Na verdade, quando você traz caminhos novos para se resolver os conflitos em sociedade, como é a arbitragem, ou pode ser a mediação, a conciliação que a lei também prevê,
você acaba querendo também trazer essa mudança de cultura e cada vez mais uma segurança jurídica, né? Exato. Então, para que não só nós que percebemos esse meio, mas outros países que querem investir no Brasil, por exemplo, se sintam mais seguros de que quando há problemas aqui no país, a gente resolve, né? Porque um país de insegurança é muito ruim. É que poder ocupa vácuo, né? Então, se o executivo não faz, o legislativo não faz, alguém vai ocupar esse vácuo, né? Então, segundo eu aprendo muito com os advogados, e eu gosto, né? Eu gosto mesmo, né? Tem gente que fala assim, advogado, não, eu gosto, né? Eu tô sempre alguém comigo. Os outros. Eu gosto. Se alguém não quiser, eu quero, né? Tipo assim. E eu vejo que tem algumas razões para você usar a arbitragem. Primeiro, a questão do tempo, né? Porque o judiciário é muito moroso, inclusive até por questão de liminar. Às vezes o juiz, eu chamo de urgência, como é que é? É urgência de direito. Então, assim, se ele aplica liminar, 10 anos depois vai falar, nossa, essa liminar estava errada, né? 10 anos, né? A segunda razão é a questão do tecnicismo. Se você tiver 4 juízes para julgar alguma coisa, tendo que ler a lei dos portos, por exemplo, vai ser uma assim, né? Tipo uma coisa de louco. E a terceira coisa é que eu acho que ainda não deu o start da arbitragem, é que como é muito específico, então se torna muito custoso. Porque o árbitro ele não é uma pessoa qualquer, ele é um técnico, e esse técnico exige especificidade que o judiciário não tem. Né? Eu tô julgando, sei lá, uma demurragem, ao mesmo tempo eu estou julgando a conta de luz de alguém. Então, assim, o juiz ele não tem isso, ele acaba indo para assuntos não correlatos, mas que não específicos da área do sistema portuário, né? É a minha impressão, tá? Sim, mas é uma impressão que faz todo sentido. Eu acho que, até fazendo um pouco de propaganda, mas o CEBAM veio com uma proposta de ser mais acessível, né? De trazer tabelas com valores mais acessíveis, apesar de que, realmente, quando você cuida de um tema muito específico, muito técnico, acaba encarecendo. Mas se você colocar no tempo esse valor de tudo que se gasta no judiciário e o tempo que se fica cuidando de um mesmo caso, por exemplo, ficar, dependendo da complexidade, 15, 20 anos discutindo aquilo, no mínimo 10 anos, e você levar isso para a realidade da arbitragem, esses gastos que você tem são num tempo menor, mas a qualidade que se espera de um árbitro que é especialista no tema é uma qualidade infinitamente superior, né? Mas é interessante você colocar essa questão, porque realmente e é muito bom esse olhar, né? Porque mostra que cada vez mais a gente tem que trazer mais informação sobre essas ferramentas que se tem, porque também tem uma questão que se questiona muito, que é a questão da isenção, da imparcialidade, porque no judiciário, né, o sistema judiciário, ele cria essa blindagem, de certa forma. Na arbitragem, se não tiver bons regimes internos, bons estatutos, uma boa forma de reger de regência, né, do funcionamento de uma Câmara, que é uma empresa com um CNPJ, causa uma insegurança. Você tem que criar um ambiente de segurança para quem participa daquilo também, né? É bem interessante isso. Lu, eu queria que você trouxesse mais números para a gente para o setor portuário, né, que é o que você está inserida, das principais amarras, as diretrizes para melhorar esse cenário, né? Então, assim, como é que você vê hoje a área portuária em números? Conta pra gente um pouquinho de você que está aí na ATP e tem essa visão com um recorte bem interessante.
Carol, o setor portuário ele vai muito bem porque ele foi um setor que teve as suas operações privatizadas, né? Já desde 1993 e para os terminais de uso privado desde 1966. Então, o terminal de uso privado, ele não é um jovenzinho que veio com a nova lei dos portos. Ele já existe. E existiu, e começou a existir porque o próprio governo verificou a incapacidade de fazer operações com o produto brasileiro. Inicialmente era o minério, a siderurgia e óleo e gás. E óleo, aliás, né? Os combustíveis. Então, foi a Vale, foi a Petrobras e a antiga Companhia Siderúrgica Nacional. Então, desde 1966, que a gente tem uma espécie de operação privada mais voltada para a cadeia verticalizada, e em 93 a operação portuária. Então, a operação portuária no Brasil ela vai muito bem. O que não vai muito bem são as políticas públicas, né? E agora, o que a gente vê dessa questão de investimentos portuários, que está toda hora, bateu o martelo, 15 milhões, 5 milhões, 20 milhões, e batendo o martelo, isso daí foi uma virtude de um ministério que aproveitou um projeto que foi constituído em 2013. E em 2013 não aconteceu, porque logo em seguida foi um ano par e um ano de eleição. Então isso ficou... esses projetos ficaram retidos no Tribunal de Contas da União, esperando aquela disputa presidencial. Quando a disputa presidencial se resolveu, aí soltaram os leilões e, obviamente, soltaram os projetos e, obviamente, a morosidade do governo só chegou agora, em 2015. Então, este ministério teve a virtude e não teve um superego de mudar tudo. Ele aproveitou coisas do antigo governo, né? Um pouquinho antigo. Para antes de um impeachment. O que a gente vê agora é um Estado que tem uma narrativa muito liberal, porque assim, a narrativa de ganho eleitoral foi de liberdade de empreendimento, mas que isso está no primeiro escalão, porque no segundo e no terceiro escalão, que você vê, ainda são projetos portuários voltados para a iniciativa privada, mas com vírgulas, ponto e vírgulas e frases que diz: eu te dou o setor portuário, mas sobre as minhas regras. Então, existe uma crise de identidade entre eu quero ceder para a iniciativa privada, mas quero que faça sobre as minhas regras. Então, o cabeço do sistema portuário está sempre puxado. A gente não consegue se desenvolver, né? Você vai assistir isso na desestatização da Codeva, eu quero desestatizar, mas sobre minhas regras e sobre as minhas prioridades. Eu te dou um arrendamento, mas sobre os meus valores. Eu vou conceder um canal de um porto, mas como eu quiser que seja. Né? Então, assim, eu vou te dar só a função de operar, enquanto terminal privado, né? Enquanto setor privado. E sobre as questões de tecnologia, o sistema portuário ele vai muito bem. Sim. Porque o navio que atraca aqui é o navio que atraca lá. Então, ele não pode vir para cá com um sistema, um parque tecnológico obsoleto, porque senão ele nem atraca. Então, alguém pergunta assim, mas nós não temos os maiores navios do mundo. Temos sim. Temos para a carga que o Brasil precisa, que é o minério. Os maiores navios do mundo de minério frequentam os portos brasileiros. Os maiores navios de contêiner não frequentam os portos brasileiros porque a economia brasileira não é dependente de valor agregado, mas é de commodity. Então, o navio de contêiner, e o navio só vem para o porto se ele tiver carga.
Se ele não tiver carga, ele não vem. Ou seja, grandes navios movimentam a economia das commodities, geradas pelas commodities brasileiras. E grandes navios de container não movimentam, porque a gente não tem essa potência econômica, né? Então, tecnologicamente, nós vamos muito bem. O que a gente precisa é deixar de querer ser pequeno. Enquanto Estado, enquanto setor privado. Parar com a picuinha competitiva e competir para valer. Competir como se compete nos portos internacionais. Parar de querer, eu te dou, mas eu não quero te dar. O Estado tem que ter identidade. Eu dou, mas não concedo. Eu dou, mas não concedo. Eu quero que o meu filho cresça dentro de casa. Né? Então, a gente precisa parar de ser pequeno, mas o sistema brasileiro vai muito bem, e vai muito bem por conta da commodity, do agronegócio do minério. O minério um pouco menos por conta do arrefecimento chinês, da economia chinesa, mas o agronegócio é pujante. E parar com essa coisa de, se fizer Porto no Norte, acaba com o Porto de Santos. Não, os mercados são consolidados. E tem uma vocação própria, né? Exatamente. Os portos têm as suas vocações, né? É natural isso. Exatamente. E quanto mais regra você cria, mais imposto tem no seu pãozinho. Quanto mais é o valor do preço, sei lá, de uma praticagem, por exemplo, mais vai custar a tua pasta de dente. São itens essenciais e serviços essenciais que precisam ser vistos sob o ponto de vista da competitividade brasileira, né? Pode mandar outra pergunta. Não, super demais, porque é muito interessante. A gente ficaria horas falando sobre isso, Lu. Eu acho muito interessante essa questão, porque é como você disse, a gente está habituado a ver o porto ali, os navios entrando e saindo na ponta da praia em Santos, e é aquela magnitude, aquela coisa linda. Existia um mundo por detrás disso, né? De comércio exterior, de discutir essas questões do que está lá dentro, entrando e saindo do porto, né? E toda essa relação porto-cidade que acontece, né? Acontece sem a gente perceber, parece uma coisa assim, velada, né? Você está morando aí ainda, né? Tô. Você, eu tenho certeza que você sim, porque é advogada, vai procurar as peças editalícias, vai procurar o processo. Mas eu digo, você deveria estar sendo informada sobre tudo que vai acontecer da desestatização, porque você tem um pertencimento em relação ao Porto de Santos. Ele te pertence enquanto cidadã. Total. É um patrimônio, na verdade, né? Da nossa, não só do país, mas da nossa cidade, da nossa região. Porque o Leviatã, o Estado, ele é ensimesmado, ele só fala para ele mesmo. Ele é o Narciso, né? Então ele quer as coisas, ele olha para o espelho e fala, eu quero que você faça isso. Quem está ao redor não sabe. Quem tem pertencimento, a quem pertence o Porto de Santos, não tem conhecimento. É esse o meu trabalho de comunicação social. Não, muito bacana, muito bacana. Meninas, eu ainda tenho um mundo de coisas para conversar com vocês. Um mundo, de verdade. Vamos marcar uma nova rodada. Porque se você for pensar bem, né, Lu e Tainá, parece que são assuntos distintos, mas na verdade tudo diz respeito à nossa cultura, tudo diz respeito ao nosso dia a dia, né? E perpassa mesmo esse novo olhar sobre o mercado portuário, que é que anda intimamente ligado com o marítimo, com o de comércio exterior, com o aduaneiro. E aí, quando você começa a falar de cada um deles, é um pedaço nessa logística toda, né? Nesse mundo macro, né? São variáveis
são variáveis que se complementam. Eu falo variáveis que é para o advogado ficar assustado. Aí lá vem a matemática. Mas são 3 variáveis que se complementam, né? É o navio, a carga e o porto. Se uma delas for igual a zero, o sistema não se completa. Então não adianta você ter o porto e o navio e não ter a carga. Isso. Por isso que existe o porto obsoleto. Olha, tá vendo como é fácil matemática? Gente, é lindo isso. E quem é a carga, né, Lu? Pensa bem, quem é a carga? É o cara que a Tainá defende muitas vezes, é quem eu defendo. Somos nós que produzimos a carga, né? Que somos do Brasil. Tudo que está dentro da sua casa, em algum momento passou pelo porto, seja como matéria-prima, seja manufaturado ou manufaturado. A sua escova de dente, a panela, o grampeador, o relógio, o teclado, o quadro, está tudo na sua casa é porto. Até o amor, na minha casa até o amor é porto. É bem isso mesmo. Gente, obrigada de coração. Fica mesmo um convite para a gente fazer mais papo sobre isso. A gente está para marcar aí uma só com o Insta para falar sobre essa questão de associativismo, né? Unindo aí mulheres e a área toda de shipping, de um modo geral. Então, eu acho que vai ser muito legal. E vamos nos falando. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu vou embora com um gostinho de quero mais, porque eu queria conversar horas com vocês sobre esses temas, viu? Obrigada, Carol. Um carinho imenso por você, sabe que eu sou tua fã, ó, há muito tempo. Da Lu também, que eu conheci, foi um presente que eu tive lá de Brasília, quando eu conheci a Lu. E são 2 queridas que eu levo para minha vida, enfim, para a eternidade. Muito, muito, muito feliz por poder estar participando do evento com vocês. Quero estar dentro dos próximos, por favor, me chamem, que eu adorei. E eu que não gosto muito dessa coisa de falar em público. Já deu bom, com certeza. Mas eu gostei muito hoje porque eu me senti acolhida, me senti em casa, confortável, e é isso que é bom. Eu acho que essa conexão nossa é o que vale super a pena. Então, conte comigo. Obrigada, Tainá. Obrigada, Lu. A gente se fala, viu? Eu não sei como fazer aqui agora, tá? Eu vou fechando aqui, vocês vão fechando aí, tá? Igual o Jornal Nacional. Eu vou fechando aí. Print da tela pra gente gravar, vocês tiraram aí? Não sei, eu não, mas vou fazer agora. Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer um print. Às vezes aperto o botão errado, mas acho que vai dar. Vai. Deu. Ela travou. Ai, eu apertei errado, senhor! Eu sempre apertei errado. Eu fiz. Fez. Tá bom. Ai, meu Deus. Um beijo, gente. Um beijo. Tchau, até mais. Obrigada. Até. Beijão. Tchau.